retomar algumas características, alguns conceitos básicos sobre a Idade Média, e a gente partir para a Idade Moderna, e aí, logo após isso a gente relembrar umas questões sobre o Brasil, que está se desenvolvendo aí também na Idade Moderna, a partir do processo de colonização, e avançar cada vez mais, beleza? Né? A gente vamos começar de uma forma bem básica, né? Vamos começar com aquela caracterização básica de onde começa, onde termina e quais são as principais características medievais, só para a gente relembrar, né? Basicamente, quando a gente fala sobre Idade Média, a gente fala de um período que vai ser compreendido aí entre dois fatos específicos, né? Vocês devem lembrar que na historiografia tradicional a gente nós temos que os períodos históricos eles são divididos em determinados acontecimentos ou em acontecimentos específicos, né? Grandes acontecimentos na verdade, ou quando ocorre alguma grande inovação tecnológica, como foi o caso do desenvolvimento da escrita, na transição da pré-história para a chamada Idade Antiga, né? Ou de acordo com os positivistas, como é chamada a pré-história para a história propriamente dita, da história antiga para a Idade Média, a gente tem justamente da Idade Antiga para a Idade Média, a gente tem a queda do Império Romano, né? A queda do Império Romano do Ocidente, o fim do Império Romano Ocidental, vai marcar o início do processo medieval e o fim do Império Romano do Oriente, posteriormente, né? Nessa época já vai ser chamado de Império Bizantino, é que vai marcar a decadência do modelo medieval europeu ocidental, né? Basicamente pela tomada de Constantinopla e, consequentemente, pela invasão dessa região pelos turcos, né? Que posteriormente vão desenvolver o Império Otomano e vão passar a islamizar toda aquela região. Basicamente, nesse período que fica entre, né, a queda do Império Romano do Ocidente e o fim do Império Bizantino, essa chamada tomada de Constantinopla, nós vamos ter predominando na Europa, durante toda a Idade, tudo que vai ser chamado de Idade, todo o período que vai ser chamado de Idade Média, na verdade, a partir das invasões dos povos germânicos, né, dos chamados povos bárbaros, muita gente vai se afastar das grandes cidades, levando consigo ou sendo seguidos, né, posteriormente, ou grandes grupos de camponeses, né, que esses grupos com medo de serem saqueados ou escravizados, enfim, e os próprios representantes da Igreja Católica, certo? Alguns representantes vão seguir também. Como vários dos povos bárbaros vão dominar rapidamente o continente europeu, pelo menos os territórios que antes pertenciam ao Império Romano do Ocidente, vai ser impossível aqueles grupos, na verdade, seja os nobres ou os camponeses de fato, se unirem entre si, né? Esses vários grupos se unirem, né? E com isso vai surgir uma nova organização econômica, tanto econômica quanto política, quanto religiosa, que vai ser baseada nas relações servo-contratuais, que a gente chama normalmente de relações servis, certo? Os senhores feudais vão ser, na verdade, assim, se a gente for colocar em termos mais simples, eles vão ser grandes latifundiários e a própria mão de obra, que vai ser composta pelos camponeses, que vão cuidar da agropecuária dos feudos, basicamente, né? E, em troca, eles vão receber o direito a uma terra para morar, o que, nesse momento, vai ser chamado de gleba. A gleba vai ser esse pedaço de terra que os camponeses vão receber, né? E, obviamente, em troca, eles vão precisar pagar alguns impostos, que na aula passada a gente até chamou, né? De duas formas, de obrigações servis, por um lado, e de direitos senhoriais, por outro, certo? Mas aí, basicamente, é a mesma coisa, certo? E, além de receberem isso, também a promessa de proteção contra invasões, contra novos ataques, enfim, né? Esse modelo feudal vai ser composto basicamente de três classes sociais, né? A gente tem aquela sociedade estamental extremamente rígida e hierarquizada, né? A gente vai ter o clero sendo representando o primeiro estado, né? A nobreza representando o segundo estado e a população de uma forma geral, né? Representando o terceiro estado, que vai ser aquele que vai trabalhar e produzir consequentemente. A gente tem também aqueles termos que vão direcionar as ações desses grupos sociais, né? São os oratores, o primeiro estado, os laboratores, o segundo estado, laboratores não, perdão, os delatores no segundo estado e os laboratores no terceiro estado, certo? Mas, enfim, a vassalagem, que vai acabar sendo um modelo, né, de relacionamento entre nobres, vai ser basicamente o modelo de fidelidade vigente e vai representar
uma espécie de terceirização, se a gente pudesse utilizar esse termo, né, presente nessa época. Mas lembrando que essa relação de suzerania e vassalagem é entre nobres. As relações de servidão é que são entre nobres e servos. Não pode esquecer disso nunca, né? O feudalismo, basicamente, ao longo do tempo, ele vai caducando, né, à medida em que vai surgindo a burguesia, né, no que a gente conhece por ser a Baixa Idade Média, né, que é a decadência do modelo feudal. E as atividades comerciais, não só a partir das cruzadas e da reabertura do comércio com o Mediterrâneo, mas também pelo desenvolvimento das feiras e das ligas de comércio, que vão se tornar cada vez mais intensas, né? A partir das cruzadas, obviamente, vão levar a Europa Ocidental. Sempre que a gente fala da Europa nesse contexto, é a Europa Ocidental. A Europa Oriental está vivendo uma outra realidade, né? Uma realidade que é um misto de feudalismo com relações antigas ainda, né? Mas basicamente vai levar a Europa a experimentar o surgimento de uma nova realidade a partir desse chamado renascimento comercial e urbano, né? Até aí está tudo ok? Vocês lembram direitinho do contexto da Idade Média da aula passada? Só me digam que sim, se não, ou se ficou alguma dúvida. Sim? Certo. Vamos lá, continuar. Enfim, né? É, e basicamente a partir nessa transição aí da Idade Média para a Idade Moderna, é importante que a gente fale sobre a formação das monarquias nacionais. Quando a gente fala do fortalecimento dessas monarquias nacionais, a gente tem que o fortalecimento dos monarcas, ele vai depender muito da neutralização de duas grandes forças que vão existir na Europa nesse momento, e a gente precisa entender bem, né? Essas duas características são o universalismo, que vai ser representado pela Igreja Católica. Essa formação das monarquias nacionais vai precisar combater dois grandes ideários aí nesse início da, da Idade Moderna, né? O universalismo, como eu falei agora, representado pela Igreja Católica, mas basicamente esse universalismo representa o quê? Ele vai representar basicamente a, o reconhecimento, na verdade, de todos esses povos europeus nesse momento como sendo cristãos, né? Pelo menos em sua grande maioria, certo? Isso vai dar um caráter meio que unitário, unificador, digamos assim, na maior parte das culturas europeias, né? E, consequentemente, vai fazer com que a própria Igreja Católica ela possua uma influência muito maior, já que a grande maioria da população vai ser de fato cristã, né? E ao mesmo tempo que vai existir esse universalismo, vai existir também um chamado localismo, né? Isso é a segunda característica que esses monarcas vão ter que enfrentar para conseguir unificar o seu poder, né? Unificar fronteiras, unificar territórios, hein? E esse localismo vai ser representado pelo poder dos senhores feudais, certo? Alguns desses senhores feudais que vão ser tão ou mais poderosos do que os próprios monarcas que existem aí na Idade Média. Lembrando que há uma grande diferença das monarquias da Idade Média para a da Idade Moderna, é que a monarquia medieval ela é descentralizada. O rei é um suzerano entre vários outros, né? Algumas vezes mais poderoso, outras vezes menos poderoso do que outros senhores feudais. Enquanto que na Idade Moderna, nós temos uma sociedade em que o poder está concentrado de forma absoluta. A gente lembra muito do absolutismo monárquico, né? Mas, enfim, esse poder descentralizado, nominal, ilimitado aos seus próprios domínios, vai fazer com que os monarcas eles tenham grande dificuldade em, em agrupar outros senhores feudais à sua causa de centralização política, obviamente, né? Até por um motivo bem simples, né? Todo mundo quer poder, né? Todos querem se sobressair. Então, um senhor feudal bastante poderoso ele não vai simplesmente se curvar ao monarca só porque ele é monarca, né? Vão precisar acontecer algumas coisas, vai precisar acontecer algumas coisas para que isso seja aceito, né? Seja de forma pacífica ou não tão pacífica assim. Mas, enfim, a gente tem que a realidade nesse contexto de transição, os reinos europeus eles estavam totalmente fragmentados, né? Os poderes estão nas mãos dos senhores feudais essencialmente, né? E até o final da Idade Média, mais ou menos, o próprio crescimento comercial e urbano, as mudanças nas relações de trabalho, assim como o surgimento da burguesia, vai levar todos esses acontecimentos vão levar a um enfraquecimento do poder local dos senhores feudais, né? Por quê? Porque as cidades vão começar a se tornar cada vez mais autônomas, né? E a partir do momento que elas se tornam cada vez mais autônomas, nós temos que o próprio poder universal da igreja
vai acabar se direcionando também em benefício dos reis. Por quê? Porque a própria igreja vai também perceber essa decadência, digamos assim, essa não é uma decadência, né, como se fosse de uma hora para outra, mas é é uma decadência gradativa, né, que vai se dando por conta desse cenário urbano cada vez mais desenvolvido, né, e que obviamente vai interessar a burguesia que vive nesses meios urbanos acabar com os obstáculos feudais que existem ao comércio, né? Vão existir muitos pedágios na Europa nesse momento, vão existir muitas relações de pesos e medidas diferentes, vão existir moedas diversas, basicamente. Os feudos, eles têm autonomia para cunhar suas próprias moedas, e aí uma característica da gente lembrar que a Idade Média não é uma sociedade amonetária, né? Isso apenas vai reduzir bastante no iníciozinho ali no início da Alta Idade Média, mas isso vai sendo retomado ao longo do tempo, né? Assim como os impostos e as leis mudam também, dependendo do contexto em que, em, do, dependendo do feudo, né? Onde o indivíduo está presente, né? E aí a própria burguesia vai perceber que apenas a unificação de um chamado, que a gente chama hoje, na verdade, né, de mercado nacional, seria, é, poderia ser responsável, né, por, por um auxílio, digamos assim, por uma quebra dessas barreiras, né? E aí a burguesia vai acabar se colocando favorável, a alta burguesia, principalmente, se colocando como favorável a essa centralização do poder e aliando-se como consequência, né, vai acabar se aliando aos monarcas, fornecendo-lhe capital. Mas aí, o que é esse capital que vai ser direcionado aos monarcas? Né? Vai ser apenas a quantia em dinheiro? Não. Mas todo o capital possível para que os monarcas formem as suas forças, obviamente as suas forças militares, além de que eles possam engrandecer-se economicamente e garantir cada vez mais recursos também para os seus vassalos que existem naquele momento, certo? Esses vassalos não perceberem que vão perder a Sim. autonomia. Dessa forma, os monarcas em alguns territórios europeus, em outros territórios isso vai se dar de forma um pouco diferente, a gente vai ver hoje, né? Os monarcas vão conseguir uma força econômica e militar para basicamente convencer, seja convencer ou para vencer, né? Especificamente, nem todos vão ser convencidos, tanto os senhores feudais quanto uma parte da burguesia que não era lá muito favorável a esse processo de centralização também, porque ela se dava de forma muito local e muito por ser muito tradicional também, mas essa é uma exceção dentro da própria burguesia, né? E vai criar condições favoráveis ao desenvolvimento, mais favoráveis ao desenvolvimento da atividade mercantil, claro, né? Dessa forma, né, seguindo esse contexto, os monarcas vão organizar exércitos profissionais. Organizar exércitos profissionais para quê? Né? Para enfrentar os senhores e, consequentemente, uma burocracia. Vai criar uma nova burocracia para administrar esses novos estados que estão surgindo. Né? Administrar um estado é diferente de administrar um feudo, é muito mais limitado, não apenas em suas funções, quanto territorialmente também. E, além disso, vão promover também a unificação do mercado nacional, como haviam prometido à burguesia. Né? Vão estabelecer uma moeda, impostos nacionais, um sistema único de pesos e medidas, todas essas coisas. Né? Como quando a gente fala até mesmo do Brasil hoje, né? Digamos. O Brasil é uma república federativa. Claro que as relações políticas que nós temos hoje são bem diferentes do que a gente encontra aí na transição da Idade Média para a Moderna, né? Mas, por exemplo, nós temos a autonomia dos municípios e a autonomia dos estados. Vocês sabem que os municípios podem criar suas próprias leis, os prefeitos e os governadores, eles podem criar seus próprios decretos, só que esses próprios decretos, essas próprias leis são limitadas em relação, obviamente, a uma instituição maior. O município é limitado pelo que o Estado decide e o Estado é limitado pelo que a União decide, né? A gente tem aí as três esferas básicas de poder nas repúblicas contemporâneas, né? Que surgem ainda no finalzinho aí no processo de desenvolvimento da Idade Moderna, pelo menos esse ideal começa a surgir, acho que vai ser aplicado de forma mais ampla aí na Idade Contemporânea, né? A ideia de federação, certo? E essas três esferas, que obviamente são a esfera federal, a maior, logo após a esfera estadual e a esfera municipal, certo? Mas, enfim,
Vamos ver primeiro na França como é que essa unificação se forma. Certo? Na França, a gente tem, num primeiro momento, que a formação do seu Estado Nacional vai depender muito, obviamente, do apoio da burguesia aos reis. Né? Talvez seja a nação que mais se adequa a essa característica de uma forma mais ampla. Os monarcas vão recorrer tanto à diplomacia quanto à guerra, né, em grupos diferentes, obviamente, e vão acabar ampliando os domínios da coroa e vão centralizando progressivamente o poder. Esse processo de centralização na França vai se iniciar sob a chamada dinastia Capetingia. Eu não sei se vocês já ouviram falar. Essa dinastia Capetingia, ela vai viver o seu auge no governo francês ali entre 987 depois de Cristo, claro, está no século X, e entre 987 e 1328 aproximadamente. A gente tem aí até pouco antes da primeira metade, de concluída a primeira metade do século XIV. Né? E só vai se completar com a chamada dinastia de Valois. Se escreve Valois. Né? Que vai ficar aí, vai dar continuidade, né, a esse processo de centralização da dinastia Capetingia, que basicamente dura até 1328, aí como eu tinha dito a vocês, e que vai até aproximadamente 1589, certo? E essas dinastias é que vão reorganizar o governo e que vão recuperar os territórios dos ingleses quando eles finalmente vencem a chamada Guerra dos 100 Anos. Tá? A Guerra dos 100 Anos que não vai durar 100 anos mesmo, né? Vai durar um pouco mais. Ela vai de 1337 até 1453, tá? Mas então, é importantíssimo lembrar da Guerra dos 100 Anos porque ela vai envolver o processo de unificação não só do território francês, mas também do território britânico, certo? O território inglês. E por falar na Inglaterra, a Inglaterra ela vai viver uma realidade um pouco diferente da França, né? Apesar de também se envolver na Guerra dos 100 Anos, já que essa Guerra dos 100 Anos é entre essas duas nações, né? Na Inglaterra, na verdade, a realeza ela vai conseguir manter a nobreza feudal submetida e vai estabelecer um forte poder, né? Apesar de que ali aproximadamente no ano de 1215 os próprios senhores, né, os chamados barões da época, vão impor a chamada Magna Carta. Essa Magna Carta vai ser imposta ao rei, vai limitar as atribuições do monarca, né, e vai subordiná-lo ao que é chamado nesse momento, ao que vai ser chamado nesse momento de Grande Conselho. O que seria esse Grande Conselho hoje? É o que a gente chama basicamente de parlamento, certo? Vai ser o surgimento do parlamento inglês nesse momento. Tá? Esse parlamento vai ser formado, obviamente, por nobres. Existem integrantes da nobreza até hoje no parlamento inglês, certo? Que são votados, né? Não são apenas a questão de indicação e de escolha. Obviamente, existem aqueles indivíduos que são escolhidos pela rainha na política inglesa atual, mas outros indivíduos que podem concorrer democraticamente a seus cargos, digamos assim, certo? Vai ser formado por nobres nesse primeiro momento e por um pouco daqueles indivíduos da mais alta burguesia inglesa, certo? Não vai ser um processo democrático necessariamente, mas aqueles que possuem mais influência e riquezas é que vão, obviamente, estar presentes aí nesse grande conselho, certo? Essa centralização inglesa, ela vai se completar também com o final da Guerra dos 100 Anos, né? E com o final não, né? Após a participação da Guerra dos 100 Anos e com o final de uma grande disputa entre duas famílias inglesas, duas grandes dinastias inglesas que ao final dessa disputa, justamente esse final ocorre porque elas se alinham entre si, né? São as dinastia Lancaster e a dinastia York e que vão ao final da Guerra das Duas Rosas, que vai ali de 1455 até 1485, se vão ao final dessa disputa gerar a chamada dinastia Tudor, certo? Essa dinastia Tudor que vai ascender no final dessa disputa. Voltando um pouquinho para a questão da Guerra dos 100 Anos, né, essa que vai de 1337 até 1453, nós temos o seguinte: qual é o contexto desse conflito entre Inglaterra e França, né? Num determinado momento vão haver problemas de sucessão no trono francês, né?
e também a disputa por uma região chamada região de Flandres, que vai ser uma rica região produtora de tecidos. Aí você pensa, pô, a galera vai brigar por uma área que é rica em produção de tecido, qual é? Mas pelo menos, até a primeira Revolução Industrial, que também está acontecendo ali de forma muito limitada na Inglaterra, a produção têxtil ainda é uma das principais produções, ainda é um dos produtos que mais geram lucro nesse momento. E nessa época não vai ser diferente, né? As manufaturas têxteis, elas vão ser muito disputadas, obviamente. Em uma região que já era disputa entre França e Inglaterra, vai ser responsável, entre outros fatores, por essa guerra também entre as duas nações, né? Óbvio que essa guerra não vai durar 115 anos, por exemplo, ininterruptamente, mas vai ser durante todo esse tempo em que essas duas nações vão ter a declaração de guerra uma contra a outra, certo? E o que é que acontece além da disputa por essa região, né? Qual é o grande problema da sucessão nesse momento? É que, num determinado momento, com a morte do rei da França, né, nessa pouco anterior a essa guerra, chamado Filipe IV, ele não vai deixar herdeiros do sexo masculino ao trono, né? E o atual rei da Inglaterra, não o atual agora, né, mas o atual dessa época, que é Eduardo III, que vai ser neto de Filipe IV, por parte da mãe dele, vai, vai pretender o trono, né? Obviamente, os franceses não vão apoiar um rei estrangeiro e vão acabar apoiando Filipe VI de Valois, daquela dinastia que está ali ascendendo ao processo de unificação francesa, certo? E, inclusive, vai ser sobrinho do rei, ele vai ser mais próximo da linha sucessória nesse momento dos franceses, né? E fazendo com que Eduardo III acabe invadindo a França para fazer valer o que ele achava que era seu por direito, né? Apesar de muitas vitórias iniciais dos ingleses, os franceses vão ter a vitória final, digamos, nessa disputa, né? E aí, eu não sei se foi algum de vocês que me perguntou há um tempinho atrás, mas alguém me perguntou há um tempinho atrás, ainda esse ano, e como é que Joana d'Arc é contextualizada na história, né, na história ocidental, e é justamente nesse momento, né? Ela tem um papel de extremo destaque na Guerra dos 100 Anos, e vai ser a partir dos diversos posicionamentos e vitórias que ela lidera, não apenas que ela faz parte, mas que ela lidera, e o nacionalismo francês vai ser muito acirrado, né? Vai ser muito elevado, né? Mas ela, infelizmente, vai ter um fim muito trágico, né? Vai ser acusada de bruxaria e vai acabar sendo condenada à morte pelo Tribunal da Inquisição, lá em 1431, certo? Sim, vou falar um pouquinho sobre Portugal e Espanha, só para a gente relembrar e a gente poder seguir, tá? É, a gente sabe que, basicamente, muitas regiões da Europa, talvez à exceção da Alemanha, talvez não, né? À exceção da atual Alemanha e da Itália, as chamadas unificações tardias, vão se desenvolver lá no século XIX, dessa forma, né? A gente tem que a centralização política nesses países que são Portugal e Espanha vai depender da guerra de reconquista dos territórios ibéricos que até então nesse momento estão ocupados pelos muçulmanos no século VIII, certo? Partindo de um reino chamado Reino das Astúrias, os povos cristãos que estavam ali naquela área foram formando alguns reinos, né? Chamado, que a gente conhece como sendo os reinos hispânicos, que é o reino de Navarra, Castela, Aragão e Leão. O condado portucalense, que é o que vai gerar Portugal, está ali se desenvolvendo mais, sendo vassalo de outros territórios chamados territórios hispânicos, né? Até que um indivíduo chamado Afonso Henriques vai libertar esse condado portucalense do reino de Leão, né, do qual ele era vassalo, dando origem ao reino de Portugal, ali no século XII aproximadamente, certo? É no final do século XIV apenas, porém, que Portugal vai confirmar a sua independência, mas a sua independência em relação a quem dessa vez? Em relação ao reino de Castela, certo? E qual vai ser o nome qual vai ser o nome desse evento, né? Vai ser chamado de Revolução de Avis. Revolução de Avis que está acontecendo aí entre 1383 e 1385, que vai ser quando Dom João vai receber apoio da burguesia e mais uma vez aquela característica básica, certo? Que vai estar presente também, na nessa unificação, né? Nesse processo de unificação territorial e unificação da monarquia, certo? A união dos outros reinos, né, de Leão, Castela, Navarra e Aragão, é que vai acabar gerando o reino espanhol, certo? Só em 1469
e após o casamento de Fernando de Aragão e Isabel de Castela, né, os chamados reis cristãos, os chamados reis católicos, aliás, reis cristãos não, é que a Reconquista vai se concluir, né? Vai se concluir ali em 1492, quando finalmente os muçulmanos do Reino de Granada, que era um reino que existia mais ao sul da Península Ibérica, esses indivíduos vão ser expulsos, ou expulsos em boa parte da Península Ibérica, ou totalmente integrados à cultura cristã hispânica, certo? E é interessante que em 1492, 1492 acontece também a divisão da América entre Portugal e Espanha, né? Ocorre a assinatura do Tratado de Tordesilhas. Logo, pouco tempo depois da unificação dessas duas nações, já está ocorrendo aí a partilha do continente americano.